troubled mind. I left my body lying E aí somewhere galera, in sentados the aqui, bem-vindos sands a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e estou trazendo para você inscrito aqui do canal as grandes sagas DC em ordem cronológica. Essa é a primeira parte, total serão de duas partes. Eu já fiz um vídeo das grandes sagas Marvel totalmente em ordem cronológica, fazendo indicações de onde essas publicações saíram aqui no Brasil. Obviamente tem aquela saga que fica numa zona cinzenta, a gente não sabe definir exatamente se seria uma mega saga de grande repercussão no universo DC ou se seria uma saga mais restrita a alguns personagens. De qualquer sorte, espero que vocês curtam essa lista, que, como eu já disse, será em ordem cronológica com indicações das publicações que saíram aqui no Brasil, para caso você tenha interesse, você correr atrás. Vamos começar pela primeira mega saga DC. Ano de 1985, nós temos Crise nas Infinitas Terras, esse material aqui mesmo. Galera, a primeira grande mega saga da DC. Tem algumas que eu acho que fica na zona cinzenta ali no pré-crise, mas essa realmente foi algo marcante, um marco não só na DC Comics, mas nos quadrinhos. Temos Marvel Wolfman e George Pérez fazendo uma grande saga que envolve o Anti-Monitor e o fim do multiverso na DC Comics. O universo pré-crise era um tanto confuso com as diversas versões dos personagens, Batman, Superman, Mulher Maravilha, Terra 1, Terra 2, Terra 200. Isso incomodou bastante os leitores e a DC resolveu unificar esses multiversos e criar uma única Terra, um único universo, ainda que positivo e negativo. Então temos uma onda de antimatéria perpetrada pelo Anti-Monitor que vai devastando diversas dimensões, diversas terras, e os heróis precisam se unir para impedir essa grande devastação. Eles têm um sucesso parcial porque sobram somente algumas terras que acabam se unificando e formando uma terra única. Essa publicação é um grande marco, saiu aqui no Brasil pela editora Abril dentro das mensais na época do formatinho, depois ganhou uma minissérie em 3 partes pela própria editora Abril. A Panini relançou esse material em formato americano, 2 volumes, encadernados legais, mas capa cartonada, até que lançou essa publicação agora, edição definitiva de Crise nas Infinitas Terras, material em capa dura, que vale a pena você comprar, ainda está à venda nas grandes lojas que vendem quadrinhos aí pela internet. Fica a dica desse material. Ano de 1986, já temos o universo pós-crise devidamente estabelecido e a saga Lendas, escrita por John Stranger, Len Wein e desenhos do John Byrne. Nessa saga, o Darkseid, que pretende invadir a Terra, coloca um aliado ali, um terráqueo, que vai fazer com que a opinião pública se volte contra os super-heróis. Obviamente, os super-heróis vão reagir a essa investida do Darkseid, e muitos elementos ali colocados pelo John Byrne no Superman, o Homem de Aço, Batman de Frank Miller, ano 1, a Mulher Maravilha do George Pérez são aproveitados nessa saga. Surge também o Esquadrão Suicida como repercussão dessa mega saga Lendas, bem como a Liga da Justiça Cômica do Keith Giffen. Esse material saiu no Brasil pela editora Abril Jovem numa minissérie, mas eu indico o encadernado lançado pela editora Panini, que é Grandes Clássicos DC número 10. A saga Milênio, que foi publicada no ano de 1988 lá nos Estados Unidos, composta pela equipe criativa de Steven Englehart, Joe Staton e Ian Gibson, vai contar a história de um guardião de Oa, sim, os anãozinhos, os chefes dos Lanternas Verdes, que vem para a Terra fazer uma seleção de 10 personagens que vão formar os novos Guardiões. Mas os caçadores cósmicos, que são criações dos Guardiões do Universo, os Guardiões de Oa, eles vão combater esses personagens e, obviamente, os heróis vão se unir para enfrentar os caçadores cósmicos. Essa publicação, ela saiu aqui no Brasil em Liga da Justiça, formatinho da editora Abril, número 8 a 12, Novos Titãs 41 a 45, Superpowers 14 e 15 e Super-Homem 63 a 66. No ano de 1988 temos Odisseia Cósmica, galera. Nessa trama, escrita por Jim Starlin e desenhos do Mike Mignola, temos a entidade conhecida como Antivida, que vive num universo paralelo ao universo DC tradicional. O Metron acaba cometendo uma besteira,
faz com que o espaço-tempo seja rasgado e permita que a entidade antivida venha penetrar no universo DC. Os heróis precisam impedir com que a entidade antivida venha para a Terra, porque ela promete destruir todo o universo tradicional DC. Galera, essa publicação saiu numa minissérie pela editora Abril em formato americano, mas mais recentemente a editora Panini lançou no encadernado, edição maior do que o formato americano, capa dura. Teve uma publicação também em grandes clássicos DC, mas essa última aí eu acho que é mais fácil de vocês acharem. Invasão chega no ano de 1989 pela equipe criativa composta por Keith Giffen, Bill Mantlo e na arte Todd McFarlane e Bart Sears. É uma trama, uma saga muito legal, mas é pouco lembrada pelos leitores. Nessa saga nós temos os Dominions, que são uma raça alienígena, e os cientistas dessa raça começam a pesquisar o gene humano e descobrem que os humanos possuem um metagene, que é capaz de dar superpoderes, capacidades especiais aos seres humanos. E com isso, eles decidem que a raça humana precisa ser exterminada. Várias raças alienígenas, como os Dominions, os Kundios, os Psions, os Durlanianos, os Tanagarianos, os Daximistas, uma galera, tem outras raças alienígenas, resolvem vir para a Terra para botar um fim na raça humana. Uma saga muito legal, tomara que a Panini venha republicar esse material. Pela Abril Jovem ela saiu numa minissérie em 3 partes. Em 1991 temos Armagedon 2001, composta pela equipe criativa Art Goodwin, cara sensacional, e Dennis O'Neil, outro grande nome. Nessa saga nós temos um herói, ou seria um vilão, que acaba traindo seus compatriotas heróis, mata todo mundo e se torna o rei do planeta. A identidade desse vilão acaba se perdendo no tempo e um humano chamado Matthew Ryder resolve voltar para o passado para descobrir a origem desse vilão e como os heróis estão atuando naquela época. Esse humano, Matthew Ryder, acaba se tornando o personagem conhecido como Tempus. Essa história saiu no Brasil numa minissérie em 8 partes pela editora Abril Jovem, em formatinho, e teve repercussões também no título dos Novos Titãs 87 e 88 e também Super-Homem 110. Em 1992 nós temos Eclipse, The Darkness Within. Nessa saga, o personagem Valor, que é um Daximita, acaba libertando o Eclipse no seu covil da Lua. Eclipse, que é um vilão muito poderoso, que domina as emoções, principalmente de raiva, de ira. Aquelas pessoas que usam um diamante negro. O cara é realmente muito poderoso e ele resolve fazer uma ofensiva aqui na Terra, manipulando os heróis, os vilões e pessoas relacionadas aos super-heróis. E os heróis, obviamente, numa contra-ofensiva, precisam se unir para combater o Eclipse lá na Lua. Onde saiu essa saga aqui no Brasil? Eu pesquisei e para mim ela não saiu. Se eventualmente você sabe se essa saga saiu aqui no Brasil, eu vou deixar aqui um quadradinho com a anotação indicando em quais revistas saiu essa publicação, essa saga, mas pelas pesquisas que eu fiz, é uma saga inédita ainda assim no Brasil. No ano de 1993 nós temos a morte do Superman. Mas espera aí, Fernando, você falou que não ia falar sobre sagas restritas a um determinado personagem. Galera, a morte do Superman ela é muito, mas muito importante, não só para DC Comics, mas para as outras editoras, para o universo dos quadrinhos. É algo realmente que reacendeu o interesse dos leitores pelos personagens em quadrinhos. Nessa saga, escrita principalmente pelo Dan Jurgens, inclusive ele faz o ato final do Superman contra o Apocalipse. O Apocalipse, que é um vilão kryptoniano, vem pra Terra para matar o Superman. Ele é um ser irracional. Vai contar a origem dele depois, se não me engano, na revanche do Superman. E nessa saga nós temos a morte do Superman, o seu retorno com os personagens novos surgindo como Aço, Superboy, Radicador, Super Cyborg. É uma trama muito legal, pelo menos na minha opinião. E aqui no Brasil teve um especial da editora Abril, um formatinho com o símbolo do Superman sangrando, que eu acho que deveria ter sido a capa dos 2 volumes lançados pela editora Panini em capa dura. Mas enfim, saiu nesse formato e depois uma minissérie do retorno do Superman em 3 partes pela editora Abril. A Panini lançou esses 2 volumes a que eu me referi em capa dura, que engloba tanto a morte do Superman como o retorno do personagem.
Ainda em 1993 nós temos A Queda do Morcego, que também teve uma grande repercussão dentro do universo DC. Nela, um novo vilão chamado Bane vai para Gotham City e começa a perturbar o Batman, começa a colocar armadilhas, causa algum transtorno na cidade de forma a desgastar o Batman, para aí sim dar o golpe final, que é aquele que ele quebra a espinha do Homem-Morcego. Essa trama teve várias consequências, surgimento de vários personagens como o Azarel, então é uma trama que realmente merece ser mencionada aqui nas grandes sagas DC. Essa publicação saiu dentro das mensais publicadas pela editora Abril, eu vou deixar foto aqui para vocês correrem atrás dessa publicação. A editora Panini lançou o volume 1 da Queda do Morcego e parou por aí. Não entendo por que não continuaram. De qualquer forma, a Panini deveria dar continuidade, faltam apenas 2 volumes, é uma série em 3 volumes, se seguir os encadernados americanos, e nós teremos A Queda do Morcego completinho aqui no Brasil. Mais uma saga no ano de 1993, Bloodlines. Nela, uma raça alienígena xenomorfa acaba vindo para a Terra, eles são parasitas, e atacam as pessoas, matam elas, através de ataques que sugam a espinha dorsal das pessoas. Algumas vítimas acabam sobrevivendo, e 7 delas dão origens a novos personagens DC, entre eles Hitman, sim, aquele personagem que foi escrito pelo Garth Ennis e o único realmente relevante dessa leva. Essa publicação também não saiu no Brasil, fiz pesquisas, vou deixar aqui o quadrinho do lado, para caso alguém tenha referências de uma eventual publicação aqui no Brasil, vou deixar anotadinho aqui, mas pelo que eu olhei, não saiu não. Para finalizar, a quarta saga do ano de 1993, Crepúsculo Esmeralda, repercussão direta da morte do retorno do Superman. Eu falei que teve repercussão? Nela, Gotham City foi totalmente devastada por um ataque do Mongul e do Super Cyborg. O Hal Jordan ficou totalmente insano, raivoso por conta da destruição da sua cidade natal. Ele acaba se revoltando e tenta recriar a cidade usando a energia do anel. Ele usa muita energia e fica ensandecido. Os Guardiões de Oa chamam ele para julgar, né? Obviamente um ato que ele fez para proveito próprio, um proveito particular. O Hal Jordan, que está num estado de loucura, acaba atacando não somente os Guardiões de Oa, como outros Lanternas Verdes, uma dizimação total, e ele se torna o Parallax. Aí nós vamos ter consequências mais pra frente de Crepúsculo Esmeralda. Essa saga saiu no Brasil em formatinho pela editora Abril e depois também saiu pela editora Panini, que vai trazer Crepúsculo Esmeralda e Novo Amanhecer. No ano de 1994 temos a saga Quando Mundos Colidem, uma saga que envolve os personagens do universo DC e também os personagens de Dakotaverso, pertencente ao universo Milestone. Foi um crossover que envolveu essas duas editoras, mas acabou sendo ignorado após os eventos mostrados em 0 hora, ainda que os personagens de Dakotaverso tenham ideia do que rolou nesse crossover, não esqueceram, não tiveram a mente apagada. A ideia era até incluir esses personagens dentro do universo DC, o que acabou sendo ignorado. No Brasil, essa publicação saiu em Superboy número 9 a 14, dentro da mensal do personagem pela editora Abril Jovem, formatinho. 0 hora chega no ano de 1994, consequências de Crepúsculo Esmeralda. Nós temos o vilão Hal Jordan, agora com a entidade Parallax, que resolve destruir o universo e recriá-lo à sua imagem. Foi uma tentativa da DC para corrigir algumas eventuais incongruências dentro da sua cronologia, mas que desagradou a maioria dos leitores. Parecia ali que seria uma saga muito bacana, tem uma relação bem interessante entre o Hal Jordan e o Arqueiro Verde, uma cena bem emocionante, mas ela é realmente uma história um tanto fraca. Essa publicação saiu numa minissérie em 5 partes pela editora Abril Jovem em formato americano. Em 1995 temos A Vingança do Submundo, escrita por Mark Waid e desenhos do Howard Porter. Nessa saga, um novo soberano no inferno, o vilão Neron. Ele faz propostas para heróis e vilões em troca de suas almas. Então vai ter toda uma repercussão aí relacionado a esses acordos que foram feitos. Uma participação muito importante do Capitão Marvel e da Mulher Maravilha. Aqui no Brasil ela foi publicada em formato americano numa minissérie em 3 partes pela editora Abril Jovem.
Em 1996 temos Noite Final. Nessa saga teríamos a redenção do Hal Jordan? Sim, não vou soltar spoilers. Acontece que uma entidade muito poderosa, conhecida como Devorador de Sóis, vem para o nosso sistema solar e promete destruir a nossa estrela. Obviamente a Terra está ameaçada, mas os heróis não são suficientes para combater essa entidade. Somente Hal Jordan com os poderes do Parallax será suficiente para conter essa ameaça. Essa publicação saiu aqui no Brasil em Melhores do Mundo, número 2/8, formatinho da editora Abril Jovem. Em 1997 temos Gigantes do Milênio. Nessa saga, esses gigantes, que são entidades muito poderosas, acabam despertando após milhares de anos de sono, no chamado Ciclo das Eras. Ela é contemporânea na época que o Superman estava dividido, azul e vermelho, Superman elétrico, ô tosqueira! Bom, galera, o Superman precisa combater esses gigantes porque, ou por onde eles vão passando, várias catástrofes, destruições vão ocorrendo pela Terra. Outros heróis vão em auxílio do Superman impedir com que os gigantes do milênio acabam destruindo o planeta. No Brasil, ela saiu em Melhores do Mundo 17 e 18, Super-Homem 32 e 33 e Super-Homem, o Homem de Aço número 4. Todas publicações em formatinho da editora Abril Jovem. Galera, chegamos ao fim da primeira parte, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê o seu like, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal e ficamos até a segunda parte na próxima segunda-feira. Fui!